A Web Rádio Cristo Consolador, ou melhor, a Web Rádio Estação da Luz, Natal, apresentou um programa excepcional. Escala Espírita é um programa que realmente é chamativo, né? Você vai encontrar a Escala Espírita no Livro dos Espíritos, nas questões 100 a 113, e você vai encontrar também na Revista Espírita, que foi a fonte utilizada pelas irmãs Deusa Samui e Ágata Correia para fazer essa pesquisa e apresentar esse programa. Nós queremos lembrar que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. Reunimos aqui um acervo que atenda às suas necessidades, estudo, pesquisa e lazer, sem fins lucrativos. Nosso propósito aqui é trazer até você o que consideramos de melhor qualidade para seu estudo, seu lazer, sua pesquisa. E vamos convidando agora você para o programa que vamos rodar aqui na página Estação da Luz Espírita. Programa Espírita Estação da Luz, 22 anos no ar. Escala Espírita, Revista Espírita de janeiro de 1858, Páginas de Luz, com Deusa Samu e Ágata Correia, transmissão da Web Rádio Estação da Luz. Eu convido você para mais esse programa. Venha conosco. Muito boa noite, meu amigo, minha irmã. Que felicidade, que coisa linda, divina e maravilhosa. Nós estamos aqui na Web Rádio Estação da Luz, a sua rádio que emana paz aqui de Natal para todo o planeta Terra. E sendo 19 horas de Natal, é o horário do programa Estação da Luz, há 22 anos no ar. E hoje, com um momento especial, porque estamos estudando a Revista Espírita Páginas de Luz, a partir de janeiro de 58, começando pelo começo, como se diz. E aí é um prazer muito grande, porque volta à rádio, a nossa deusa, né, depois de um longo e tenebroso inverno, ela volta aqui para brilhantar com seu charme, seu conhecimento. E aqui, minha amiga, em Natal ainda venta do mesmo jeito quando você veio aqui. A cidade não é a cidade só do sol, é também a cidade do vento. Muito boa noite, minha amiga. Que prazer grande tê-la aqui na nossa web rádio. Boa noite, Tavares. Boa noite a todos vocês que estão por aí. Eu quero agradecer pelo convite e, se Deus quiser, vamos combinar um dia para que o encontro seja presencial. É muito bom a gente poder estudar essas obras maravilhosas que nos preparam aí para vencer os desafios típicos de uma vida num planeta de provas e expiações, localizando hoje por onde a gente se encontra aí nessa escala espírita, não é?
É uma realidade. Essa escala que a gente tenta subir só sobe com o pergaminho do amor na mão, não é verdade, minha amiga? Exatamente. Fazendo o que é melhor e aprendendo a ser melhor todo dia, né? Esse é o desafio. A palavra chave é todo dia, sabe? Quer dizer, todo dia você tem. Aquilo da questão 919, né? Do nosso Sim, livro dos Espíritos, né? Todo dia a gente tem que realmente fazer isso. E a gente está fazendo essa homenagem à revista espírita do Kardec, e ao próprio Kardec, a importância que a revista tem para o movimento espírita mundial. E aí nós estamos no estudo, e caiu hoje para o estudo seu, realmente a escala espírita, que mexe com todos nós, né? Então, para que a gente possa começar assim num clima de muita paz, muita harmonia, você faria a prece de abertura, que aí eu abro aqui o Evangelho, a gente faz a leitura do Evangelho, e depois beleza. eu passo para você, para que você possa trazer a sua verve de conhecimento. Pode ser? Combinado. Vamos então Claro. elevar nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre. Vamos visualizá-lo diante de nós, na nossa tela mental. E vamos dizendo a Jesus da nossa gratidão pela vida, pela oportunidade de refletirmos em nosso melhoramento. Sê conosco, Jesus, nesse estudo de hoje. Nos inspira para que saiamos melhores. Nos conduz para que sejamos teus instrumentos hoje, agora e para sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí nós pensamos aqui do capítulo 21, dai de graça, o que de graça recebesse, o item 10. E essa escala espírita que você vai falar, a mediunidade, ela tem um fator muito importante. E aí Kardec diz para a gente assim, que é uma mensagem dele, né? A mediunidade é uma coisa santa que deve ser praticada santamente, religiosamente. Se há um tipo de mediunidade que requer essa condição de modo ainda mais absoluto, é a mediunidade curadora, né? E no final ele diz assim: procure, pois, aquele que carece de viver recursos em qualquer parte, menos na mediunidade. E não lhe consagre, se não for preciso, senão um tempo que disponha materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o devotamento e o sacrifício, ao passo que se afastam dos que esperam fazer deles uma escada por onde possam subir. Minha amiga, traga para nós o seu conhecimento com relação a esse assunto tão importante que está focalizado na Revista Espírita. Quanto tempo eu tenho? Em torno de 1 hora. Ok. Agora, olhe bem, a gente não precisa fechar em 60 minutos, certo? Tá bom. 10 minutos para lá, 10 minutos para cá, 15, a gente Tá negocia tranquilamente. Chama o povo para mandar perguntas e para dar um oi para a gente aí no chat, para a gente não ficar com a sensação de que está falando sozinho, né, não? É verdade. E chegando pergunta a partir das meia hora, 40 minutos, chegando alguma pergunta, eu mando para você, tá bom? Beleza. Um bom programa, hein? Valeu. Obrigada. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja e permaneça entre nós. Para você que está aí pensando, o que seria, né, essa revista espírita? Será que seria uma revista desse tipo que a gente conhece hoje? Como que é isso, né? Ô, Deusa. Oi. A Ágata chegou. Oi aí, Opa! menina. Olá, Ágata... boa noite. Aqui já é boa noite, já é bem tarde. Eu sei que aí é quase meia-noite, então só apresentando Deusa. Deusa, essa é a Ágata, lá de Moçambique. São 5 horas de diferença. Ágata, essa é a Deusa de São Paulo. E, Ágata, eu já gostava de você demais. Você sabe do amor e do carinho que eu tenho com você. E minha neta mais nova, que nasceu no dia 18 de abril, imagine como é o nome dela.
É a Agatha também. Ágata. Então, eu vou deixar com vocês duas aí. E qualquer coisa, nós estamos aqui na retaguarda. Muito obrigado a vocês, hein, meninas? Valeu, um beijo no coração. Sim, Deus, você estava falando da importância da revista, não é isso, querida? Sim, sim. Oi, Ágata. Olá, boa noite. Prazer. Obrigada por você vir para o estudo comigo, fazer essa parceria na noite de hoje. Obrigada, viu? Prazer é tudo meu. Eu estava falando que a Revista Espírita, para a gente ter uma ideia, né, do que seria a Revista Espírita para nós, para que a gente possa comparar, é como se fosse um jornal da época, não é? Um jornal onde Kardec publicava os fatos e os estudos relacionados à doutrina. Então, ele publicava para que as pessoas tomassem conhecimento daqueles estudos e também das mensagens espíritas, não é? Hoje a gente vai conversar um pouco sobre a Revista Espírita de fevereiro de 1858, quando Allan Kardec classifica, né, os espíritos, as diferentes ordens de espíritos. E ele faz uma classificação conforme o grau de perfeição. E aí é muito importante a gente frisar para você que está aí em casa que essa classificação é meramente para efeitos didáticos, não é? É importante a gente registrar isso para as pessoas não ficarem preocupadas, né? Aonde que ela está na escala? Qual que é meu lugar? Onde que está minha mãe? Onde que está meu pai? Será, entende? Então, é legal as pessoas entenderem que é para efeitos didáticos. Então, o Allan Kardec, ele considerou os caracteres gerais, né, dos espíritos, pensando no grau de perfeição, e aí, considerando os caracteres gerais, ele reduziu em 3 ordens. A primeira, que seria dos espíritos puros, a segunda, que seria dos espíritos bons, e a terceira, que seria dos espíritos imperfeitos. Então, seria legal a gente imaginar, para ficar tranquilo, né, para a gente estudar, seria legal a gente imaginar 3 conjuntos, não é? Vamos imaginar 3 quadrados bem grandes. Um primeiro quadrado seria os espíritos puros, no segundo quadrado, os espíritos bons, e no terceiro quadrado, os espíritos imperfeitos. Cada quadrado é uma ordem. Cada ordem, Kardec subdividiu em classes. Então, cada ordem tem a primeira, que é dos espíritos puros, a segunda, que é dos espíritos bons, e a terceira, que é dos espíritos imperfeitos. Ô Ágata, você pode comentar a terceira ordem dos espíritos imperfeitos? Oi, Ágata.
A minha conexão hoje está muito má e eventualmente é capaz de parar em alguns momentos, mas eu apanhei a parte, portanto, dos espíritos imperfeitos, é isso? Sim, sim. Exato. E pronto, nós temos então, dando continuidade a essa escala, temos os espíritos pertencentes à terceira ordem, não é? Que também, de grosso modo, como se diz, os espíritos imperfeitos, isto é, os espíritos que estão em menor medida, ligados à matéria, isto é, mais propensos ao mal, ao orgulho, aos defeitos, à ignorância, às paixões desta terceira ordem. Nós contra que é apenas uma visão superficial de como os espíritos evolutiva. Eu não sei se, entretanto, conseguiram ouvir, que eu agora estou a ter dificuldades em ouvir. Sim, Agatha, a sua voz, ela está vindo entrecortada, entende? Ok. O que eu vou fazer então, rapidamente, é tentar mudar de lugar mais perto do router para melhorar a conexão. Vou só desligar a câmera durante um instantinho. Então, gente, para vocês que estão aí, a gente está hoje estudando a escala espírita. Exatamente. Essa escala está na Revista Espírita de 1858, fevereiro. Kardec, então, fez uma classificação conforme o grau de perfeição, e essa classificação é para efeitos didáticos. E a Ágata, nossa irmã, lá de Moçambique, está comentando a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E ela está contando para a gente sobre esses caracteres. Como é que são esses espíritos que fazem parte dessa terceira ordem? Pode continuar, Ágata. Isso. Então, dentro desta grande classe temos, como eu já tinha dito, várias subclasses, não é? Começamos com a 10ª classe, que são os espíritos ditos impuros, os quais, claro está, têm inclinações fortes para o mal, gostam de subverter inclusivamente as verdades, a informação, plantando a discórdia, plantando o conflito, por assim dizer. Mas esta classe, entretanto, são espíritos um pouco mais complexos, no sentido em que eles são enganadores, não é? Eles conseguem usar a nossa credulidade, de certa forma, e excitar os nossos próprios defeitos contra nós próprios, não é? Semeando algumas inverdades, usando disfarces,
distribuindo algumas informações de certa forma enganadoras, não é? E o que levam então às pessoas que lhes levam a sério a caírem em enganos, não é? É claro que estes espíritos também, enquanto estiveram encarnados, seguiram a mesma pauta, o mesmo registro, não é? E na espiritualidade continuam até com mais acesso à mente, não é? À mente humana, às pessoas. Eu digo isto porque nós temos sempre a ideia, ou pelo menos é a postura que a maioria de nós adquire, que quando alguém morre vira santo, não é? É muito comum que, por mais defeitos que a pessoa tivesse, por mais erros que ela tivesse cometido, quando a pessoa morre, é sempre vista assim com um certo grau de elevação, quase de beatitude, só pelo simples facto de já não estar no plano físico. Mas o facto é que as pessoas continuam a ser as mesmas depois de desencarnarem. Aliás, o facto de já não estarem presos às amarras orgânicas dá-lhes muito mais liberdade para serem quem as pessoas verdadeiramente são. Porque já sem a influência física, não é? Este nosso corpo age também como filtro, de certa forma. Filtro de energias, filtro de pensamentos e, de certa forma, nós, aqui no plano físico, agimos até certo ponto de forma bastante dissimulada, não é? Se os nossos pensamentos fossem transparentes quanto são na vida espiritual, talvez nós arranjássemos mais problemas ou saberíamos como as pessoas são verdadeiramente sem este abajur, como é referido no próprio Livro dos Espíritos, que é o nosso veículo físico. Então, estes espíritos, em geral, têm maior acesso às pessoas e gozam de uma certa influência negativa nas pessoas, e quem não está vigilante facilmente cai nas armadilhas ardilosas destes espíritos, não é? E depois vamos andando na escala, não é? Temos na 9ª classe os espíritos levianos, que também pautam por serem mais ignorantes, são de certa forma rudes, são zombeteiros, e tem, assim como a classe indica, são espíritos que não levam nada a sério, não é? Gostam de pregar partidas, inclusivamente. Então eles tomam, na verdade, eles ganham este nome, são classificados desta forma, porque já têm uma certa malícia também ligada um pouco à infantilidade e também à imaturidade espiritual em que se encontram. E vamos andando depois para os espíritos pseudo-sábios, que estes eu acredito que são ainda os mais perigosos, uma vez que são espíritos mais instruídos. Eles são espíritos com conhecimento, não são espíritos ignorantes. E conhecem bastante bem a mente humana. Eles sabem explorar essa parte. Eles sabem ler a pessoa, como se costuma dizer. Têm também, por serem intelectualmente mais evoluídos, também conseguem entender melhor as dinâmicas, conseguem entender melhor como é que nós funcionamos, como é que a nossa forma de pensar funciona e como é que podem tocar nos pontos de pressão de cada um de nós, ou seja, como é que nos podem manipular.
e estes espíritos aparecem várias vezes e de certa forma, são deixados, deixam que haja manifestação, inclusivamente em reuniões mediúnicas, de certa forma para servir de caso de estudo e também, de certa forma, de teste à nossa própria vigilância. Porque muitas das vezes estes espíritos vêm com um palavreado mais rebuscado, mais cuidado. No entanto, eles não estão a dizer absolutamente nada. E aí é que entra a nossa vigilância e a nossa capacidade de senso crítico, que é bastante importante. Allan Kardec sempre pautou pelo espírito crítico. Toda a codificação teve em base, foi inspirado no método científico. O método científico, acima de tudo, critica. O método científico baseia-se inclusivamente em provar que determinado fenómeno não acontece, não existe, não é possível. O método científico tenta sempre provar o contrário do que os nossos sentidos ou as nossas crenças podem tentar acreditam ou percebem, não é? E então existe um certo ceticismo necessário para se avaliar determinadas manifestações, determinados fenómenos em geral. E Allan Kardec sempre foi muito rigoroso com isso, e ele chama sempre muito a atenção, principalmente porque estes espíritos existem, são espíritos bastante inteligentes, bastante manipuladores, e é preciso ter muita atenção. Falo de médiuns, mas não só. Todos nós que temos acesso a conteúdo espírita que muitas das vezes precede de reuniões mediúnicas ou comunicações mediúnicas, é importante nós termos sempre o crivo crítico. Criticar não significa não ter fé. Criticar significa usarmos o raciocínio, que é isso que nos faz sermos a espécie mais evoluída em termos da escala animal, não é? Nós estamos no topo da pirâmide exatamente porque nós conseguimos raciocinar. E então é importante usarmos sempre dessa ferramenta para conseguirmos asseverar se de facto a mensagem é coerente, a mensagem é boa e se a mensagem é útil. E se nós tivermos em conta estes pontos, facilmente vamos conseguir destrinçar entre espíritos bons, espíritos com conhecimento, espíritos sérios, que pretendem trazer uma mensagem construtiva e importante, dos espíritos que simplesmente querem exaltar o nosso ego, a nossa vaidade. Muitos deles querem inclusivamente brincar com as nossas crenças, com as nossas dores, os nossos problemas pessoais, porque muitos deles dirigem-se, eles captam a atenção através destes pontos de pressão, como eu disse. E, portanto, o senso crítico é muito importante para conseguirmos distinguir e identificar logo este grupo de espíritos inferiores. E depois, mais adiante, temos os espíritos neutros, não é? Que não são nem bons nem maus, ou seja, são os que ficam em cima do muro, como eu costumo dizer. E ficar em cima do muro nunca é bom, porque quem não faz o bem, ainda que não faça o mal, também não está a promover o bem. E é fácil às vezes estes espíritos passarem no barulho, esta escala é válida tanto para espíritos encarnados quanto desencarnados, atenção. Todos nós cabemos em alguma destas classes, ainda estando aqui no plano material. Então estes espíritos, apesar de não fazerem mal, eles também não promovem o bem. E assim sendo, são espíritos que ficam estagnados.
porque só quando nós trabalhamos no campo da evolução pessoal e contribuímos em consequência para a evolução coletiva, é que estamos a fazer alguma coisa de bem, é que estamos a usar ativamente as ferramentas, os talentos, como queiram chamar, para prosseguirmos na jornada evolutiva. Quando simplesmente nós decidimos não participar e não tomar nem um lado nem o outro, é uma estagnação espiritual bastante grande. É por isso que existe, entretanto, esta categoria, que inclusivamente no Livro dos Espíritos diz que é uma condição muito vulgar na humanidade. É vulgar demais o papel neutro. E muitas das vezes a neutralidade é confundida inclusivamente com uma certa sobriedade, não é? A pessoa é neutra, ela não se mete. Mas, na verdade, este tipo de neutralidade é uma omissão. Nada mais é do que uma omissão. E, a dada altura, há uma frase que eu li, é de alguém que eu já não me lembro, que disse: quem é amigo de todos não é amigo de ninguém. E isso aplica-se a esta neutralidade. Quem não assume uma postura, uma determinada postura, na verdade, tanto pode ir para a esquerda quanto para a direita. Isso é perigoso, e nós vemos hoje mais que nunca o quão é importante nós assumirmos uma posição na forma como levamos a nossa vida, naquilo em que acreditamos e por aí adiante. E pronto, e depois finalmente temos a sexta classe. Finalmente não, ainda tem ainda outras, mas passamos para a classe dos batedores e perturbadores, que são espíritos que se manifestam através de efeitos físicos, não é? Quando nós falamos, por exemplo, em Poltergeist, não é? Que é mais glamourizado, há muitos filmes sobre isso, mas pronto, são espíritos que gostam de se manifestar através de meios físicos, não é? E causam muita perturbação, principalmente porque as pessoas não percebem, não é? Já me aconteceu uma situação curiosa, e eu já conheci o espiritismo, mas ainda assim eu fiquei assustada. Uma dessas vezes eu estava na sala de estar a ver televisão, normalmente, era meio da tarde, e em cima da televisão, eram daquelas televisões antigas, não é? Que não eram chatas, não é? Não era o flat screen, ainda não tínhamos. Então havia o hábito de pôr decorações em cima da televisão, não é? E a nossa televisão tinha búzios, uns búzios grandes. E numa dessas vezes eu estava a assistir televisão à tarde e um búzio salta do nada. O búzio salta. E eu lembro que eu saí a correr da sala. É incrível aquilo. Eu fiquei tão aparvalhada com a situação. Eu saí a correr da sala, fui falar com a minha mãe e com a minha irmã. O búzio saltou do nada. E nós já conhecíamos, já frequentávamos a casa espírita, já tínhamos abordado sobre estes fenómenos. Mas pronto, ainda assim, quando acontece na pele, a pessoa fica sempre perturbada, não é? O Ágata, eu acho importante a gente lembrar, né? Você explorou bem aí a terceira ordem, né? Você deu aí uma panorâmica bem completa da terceira ordem, e é bacana a gente lembrar que esses espíritos que estão nas várias classes, né? Esse que você falou, a sexta classe, né? Da terceira ordem, eles podem pertencer a todas as classes da terceira ordem, né? Isso é importante a gente lembrar. Por quê? Porque, de repente,
a pessoa pode ser neutra, o espírito, ele pode estar classificado como neutro, mas ele dá um valor danado para o fenômeno, né? Ele está em cima do muro, né? Mas ele gosta de fenômeno. Então, é legal a gente lembrar que essa sexta classe dos batedores, perturbadores, eles podem estar em todas as classes da terceira ordem. Eu quero lembrar para vocês que estão aí assistindo a Rádio Estação da Luz, que nós estamos hoje estudando a Revista Espírita de fevereiro de 1858. Hoje, especificamente, nós estamos estudando a escala espírita. E o que é a escala espírita? Para você que está aí, de repente, está começando a estudar agora, está nos dando audiência agora. O que é escala espírita? Escala espírita é uma classificação que Allan Kardec fez a partir da evolução, a partir dos caracteres gerais dos espíritos. Ele separou os espíritos em 3 grandes ordens. A primeira dos espíritos puros, a segunda dos espíritos bons e a terceira dos espíritos imperfeitos. A Ágata, nossa irmã lá de Moçambique, estava até agora detalhando, dando uma panorâmica sobre a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. E aí, ela entrou aí em alguns detalhes sobre as várias classes. E agora eu vou falar um pouquinho da segunda ordem, que são os espíritos bons. Eba, é aí que a gente está. Será, gente? Ai, Jesus, tomara, né? Então, espíritos bons. Olha só que legal. O que o Allan Kardec colocou, destacou para a gente? Os espíritos bons, eles chegaram ao meio da escala. Ai, meu Deus, tomara que eu esteja no meio da escala, não é? Olha só, predomínio do espírito sobre a matéria. Ai, Senhor, acho que a gente ainda não está aí não, Ágata. Acho que a gente está quase. Olha, predomínio do espírito sobre a matéria, desejo do bem, busca da sabedoria, a moralidade já tomando corpo, já se instalando. Então, gente, esses espíritos bons da segunda ordem, eles compreendem Deus. Jesus amado, então a gente está bem longe, hein, Ágata? A gente está bem longe porque a gente ainda não compreende, né? Mas a gente está no caminho. Então, não fique chateado, vamos caminhar, vamos nos melhorar a cada dia para a gente ir para a segunda ordem, porque a gente com certeza está lá na terceira ordem, né? Dos espíritos imperfeitos. Muito bem, compreendem Deus, ficam muito felizes quando fazem o bem e quando impedem o mal. Olha, gente, tudo de bom, né? E aí, o Allan Kardec, dentro dessa segunda ordem, ele também dividiu em algumas classes. Ágata, por favor, dá aí uma panorâmica para a gente sobre a quinta, a quarta e a terceira classe. Por favor. Então, nesta quinta classe temos os espíritos chamados benévolos.
Em geral, todas estas classes têm em comum a forte inclinação para o bem. Estes espíritos benévolos têm esta inclinação para o bem, porém, a sua capacidade, ou seja, o seu raio de ação, por assim dizer, é limitado, não é? Isto porque o progresso deles está mais ligado ao lado moral, mas eles ainda precisam de evoluir a nível intelectual. Nós todos temos esses espíritos benévolos à nossa volta, desde espíritos com quem já tivemos outras encarnações juntos e que nos são simpáticos, até mesmo espíritos familiares desta ou de outra reencarnação, que por serem espíritos bons e nos quererem bem, podem-nos, de certa forma, proteger através de bons pensamentos, boas vibrações, intuindo-nos, mas eles têm um raio de ação mais reduzido, porque ainda lhes faltam outras ferramentas, outro nível de entendimento. Isto para chamar a atenção que a evolução acontece, a evolução não é um processo unidimensional, muito pelo contrário. Ele acontece em todas as vertentes. A evolução dá-se a nível moral, a nível intelectual e até mesmo a nível físico. O ser humano há uns séculos, até há uns milhares de anos atrás, não é o mesmo que hoje, e nós também não seremos os mesmos daqui a 1 milhão de anos. O nosso corpo tem a tendência a tornar-se cada vez mais sutil, menos influenciado por características mais materiais, e eventualmente há de chegar a uma altura em que nós não vamos precisar de um veículo físico para estarmos reencarnados. E depois passamos então à 4ª classe, que são os espíritos sábios, que estes já gozam do maior escopo, já têm conhecimentos intelectuais e morais muito mais aprofundados, eles têm o domínio das ciências e usam, claro está, esse conhecimento para o bem, para auxiliar a evolução de outros espíritos que, como nós, que ainda estão bem atrás na escala infinita e evolutiva. A diferença destes espíritos, por exemplo, os espíritos sábios e os espíritos que vimos na classe passada, que são os pseudo-sábios, é que os pseudo-sábios têm um vasto conhecimento intelectual, mas estagnaram a nível moral. Usam esse conhecimento científico e não só para aplicarem no mal, enquanto os espíritos sábios evoluíram tanto a nível intelectual quanto a nível moral e, portanto, aplicam todas essas ferramentas para o bem coletivo. E a seguir temos a 3ª classe, que são os espíritos prudentes. No livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, vem curiosamente um dos itens é os sábios e prudentes, e aqui então encontramos os prudentes, não é? Estes são prudentes, mas sem orgulho, e eles em geral caracterizam-se por terem conhecimentos não só intelectuais, mas por terem a moralidade bastante elevada. A eles já lhes é acessível um conhecimento ilimitado. Eles têm muito conhecimento mesmo. E, inclusivamente, estes espíritos têm funções muito mais sérias,
mais elaboradas, mais complexas na própria história do universo, na evolução de outros espíritos, têm tarefas muito mais complexas, eu não quero dizer importantes, porque todas as tarefas são importantes, por mais pequenas que sejam, mas são tarefas para as quais é necessário ter um conhecimento profundo e uma moralidade bastante elevada. E finalmente chegamos aos espíritos superiores e quem costuma ler obras espíritas, falando, por exemplo, de uma das mais conhecidas, O Nosso Lar, nós temos várias amostras do que é um espírito superior, não é? Mais uma vez, eles têm grande conhecimento, é-lhes dado a aceder um vasto conhecimento, e costuma dizer que quanto maior o poder, maior a responsabilidade. Então estes espíritos têm esse discernimento. Eles têm o discernimento do peso, que é o conhecimento todo ao qual eles têm acesso, e por isso têm a responsabilidade de o aplicar devidamente, exclusivamente para o bem, o equilíbrio, a harmonia do universo, não é? E então, muitas das vezes, estes espíritos podem inclusivamente vir para a Terra, e não só para a Terra, encarnar em tantos outros planetas escola, na verdade, incumbidos de uma missão, não é? Uma missão complexa, uma missão difícil, para a qual eles também se preparam e, de certa forma, já têm o conhecimento suficiente para levarem a cabo essa missão, que é exatamente catapultar as civilizações para um outro nível superior, não é? De evolução moral, intelectual, seja o que for. E é claro que, por serem espíritos bastante não só lúcidos, mas com grande conhecimento, a influência da matéria basicamente é nula. Não, eles não sofrem a influência da matéria como nós, não é? Sentimos uma vez reencarnados. É isso. É isso aí, você que está aí sintonizado na Estação da Luz. Estamos aqui hoje com a nossa irmã Ágata Correia, de Moçambique, eu, Deusa Samu, de São Paulo, estudando a Revista Espírita. A Revista Espírita de fevereiro de 1858. Se tivéssemos que emparelhar a Revista Espírita com a nossa atualidade, só para você entender, é como se fosse um jornal onde Kardec publicava estudos sobre a doutrina, onde Kardec publicava casos importantes trazidos pelos espíritos benfeitores, onde Kardec aproveitava para levar a doutrina a todas as pessoas que essa revista pudesse alcançar. Para você, se você não sabe, a nossa Federação Espírita Brasileira já tem essa revista espírita publicada, você pode adquirir. Isso mesmo, você pode adquirir um exemplar da Revista Espírita com todas as publicações daquela época e pode estudar os casos diretamente na revista. Isso mesmo. Hoje nós estamos aqui estudando especificamente a escala espírita. Kardec fez uma escala
é muito importante, já falei e vou relembrar. É para efeitos didáticos, tá? Separou em 3 grandes blocos, 3 grandes ordens. Os espíritos imperfeitos, os espíritos puros e os espíritos bons, né? Na verdade, a primeira são os puros, a segunda são os bons e a terceira, os imperfeitos. É claro que você já se localizou aí, né? Todos nós estamos na terceira, é isso mesmo, mas a gente está no caminho e nós queremos responder as perguntas de vocês. Eu e a Ágata estamos aqui preparadinhas. Cadê a sua pergunta? Manda para nós. Ágata, eu vou ler a pergunta e você responde, combinado? Ok. Quais são os requisitos básicos para se passar de uma classe inferior para uma superior? É mais embasado na inteligência ou essa escala só diz respeito à parte moral? Essa é a Hilda, lá de Natal. Ágata, responde para a gente. Então, a nossa evolução não responde necessariamente a requisitos, não é? Não é como quando nós queremos entrar na faculdade, não é? E precisamos daquela média e daquela nota no exame nacional, não é? Mas a nossa escala evolutiva é muito mais complexa e ao mesmo tempo muito mais subtil do que aquilo que nós possamos imaginar. Acima de tudo, é importante nós ganharmos cada vez mais consciência daquilo, de quem nós somos, o que estamos a fazer, o que é verdadeiramente Deus. Portanto, à medida que nós vamos caminhando através das várias experiências que vamos vivendo, essas experiências parecendo que não é que vão, é que nos vão moldando e ampliando o nosso entendimento. Todos esses embates, todas essas dores que nos fazem procurar e questionar a nossa vida, a nossa existência, isso, na verdade, é que são os verdadeiros requisitos para nós evoluirmos. É a vivência na Terra. Muitos de nós, às vezes, vemos as escalas e pensamos que é uma escala linear. É linear no sentido em que nunca se anda para trás. Nós nunca passaremos da escala de bons espíritos para maus espíritos. Isso não acontece. Nós nunca voltamos para trás. Uma vez tornando-nos bons espíritos, nós caminhamos para a frente. Mas como o mecanismo pelo qual se dá essa evolução não é linear. Muitas das vezes nós vamos passar por experiências que vão questionar inclusivamente o quão preparados de facto nós estamos, ou o quão bons nós verdadeiramente somos, ou afinal descobrimos que não somos tão bons quanto nós pensávamos, que na verdade todos os atos de caridade, de bondade, todo o conhecimento que acumulamos a estudar o Evangelho, na verdade não é assim tão válido e não influenciou tanto na nossa personalidade ou na nossa forma de pensar, porque muitas das vezes nós vamos encontrar provas em que falhamos, e falhar também faz parte da evolução. É muito errado nós pensarmos que para sermos evoluídos nós precisamos de fazer tudo bem, precisamos de acertar 100% ao gabarito. Isso é uma forma muito superficial e, de certa forma, infantil de percepcionar aquilo que é a experiência reencarnatória. A experiência reencarnatória é feita de várias componentes. A falha
é uma forma de nós repensarmos a nossa existência. A dor é uma forma de nós nos sentirmos impulsionados a mudar alguma coisa na nossa vida. Então, não são apenas, não existem requisitos estipulados para nós avançarmos de ano. É simplesmente a nossa vivência cada vez mais consciente de quem nós somos, do amor universal que existe para todos nós, que provê para todos nós e que nos assiste das mais diversas formas, sejam elas boas ou menos boas. É isso aí, obrigada, Ágata. Completíssima essa resposta. E aí, se a gente quisesse, assim, de repente, acrescentar, Hilda, Livro dos Espíritos, a pergunta 919, tá lá, hein? Qual o meio mais eficaz para nos afastarmos do mal e dar um up na nossa evolução? E aí, os benfeitores espirituais respondem: homem, conhece-te a ti mesmo. Isso mesmo. Então, cada vez mais, nos conhecendo, nós vamos aprendendo, nos melhorando, e como nos ensina também André Luiz, lá no livro Sinal Verde, ele diz assim: o único mal a temer é aquele que ainda resta dentro de nós. Então, vamos nos afastar do mal, vamos fazer o bem, vamos decidir sermos melhores. E aí, gente, daqui a pouco a gente está indo para a escala dos bons. Daqui a pouco a gente vai para os puros. Vamos que vamos, né? Gente, tem mais pergunta? Oba, manda ver, manda ver. No caso dos espíritos neutros, não faz o mal, isso já não é um bem para mim e para todos? Essa é a Solange, Ágata, lá de Itu. Ágata, eu vou pedir só para você ser mais sintética na resposta para a gente tentar responder mais, tá bom? Ok. Pronto, então os espíritos neutros, eles ainda estão na classe dos espíritos imperfeitos. Porquê? Costuma-se dizer que o escuro é a ausência de luz. Então, os espíritos neutros não têm ainda essa luz do bem, porque eles omitem-se de fazer o bem. É certo que não são tão maus quanto os espíritos levianos, ou os pseudo-sábios, ou os espíritos impuros. Não são tão maus, mas continuam a ser maus porque simplesmente eles não trabalham ativamente para o bem. E é muito fácil nós vermos isso em situações do dia a dia, não é? Alguém vê alguém a ser insultado, ser maltratado publicamente, e há uma série de pessoas que, não apoiando o agressor, também não defendem a vítima, não é? Mas, no entanto, o mal está a acontecer aos olhos de todas aquelas pessoas que se mantêm neutras, porque, a princípio, o problema não é delas, não é? Quando nós achamos que o problema não é nosso, não é nada mais do que uma expressão de alinhamento à dor do outro, é uma falta de caridade. E é, de certa forma, uma expressão de egoísmo. Portanto, esta neutralidade. E, de certa forma, acho que podemos fazer usar a mesma analogia para justificar o porquê que os espíritos neutros, apesar de não fazerem mal, também não são bons. Ótimo, Ágata, obrigada. Muito bem, muito bem. E aí a gente tem uma pergunta dos nossos amigos, dos nossos irmãos lá do Japão. Arigatô! Para passar de um grau não é linear, como a Ágata comentou, mas gostaria de saber se o espírito pode avançar rapidamente para outro nível com seu esforço
ou precisa da ajuda de outros? E essa eu vou responder, Ágata. Então, gente, a gente, para ir para qualquer canto, sob a égide da lei de amor e da lei de progresso, a gente sempre vai precisar dos outros. Sabe por quê? Porque a lei é de interdependência. Você não vive sozinho. Então, a partir da ação com o outro, o que é vida do ponto de vista filosófico? Vida é toda troca universal. Então, como é que você vai dar um up nessa troca, progredir, caminhar, avançar, se não tiver o outro para você trocar, né? Então, vamos que vamos. A gente precisa do outro, sim. Ai, que bom! Ninguém vive sozinho, né? Vamos lá, vamos ver se tem mais perguntas, que nossa hora está chegando. No campo do bem, o amor é mola mestra, certamente. Mas o respeito enquanto virtude, qual a importância para a nossa evolução dentro dessa escala proposta pelos espíritos? Ezequias, lá de Natal, conta para nós, Ágata, a importância do respeito. Pois é, eu acho que o respeito, na verdade, é uma forma prática de amor, não é? Só quem... uma pessoa que ama alguém tem de respeitar. Quem respeita também ama, não é? Porque o respeito é exatamente o entendimento de que aquela pessoa, aquela situação, seja lá qual ela for, merece a nossa consideração, o nosso entendimento, a nossa compreensão, e tudo isso são várias formas da expressão de amor. E claro está, quando nós verdadeiramente amamos sem possessão, porque muitas das vezes nós confundimos, amar é possuir, e amar não é possuir, amar é respeitar a liberdade, o espaço, a expressão do outro. Isso mesmo, Ágata. E olha só, Ezequias, é bom a gente lembrar que respeito não necessariamente tem a ver com o jeito que você fala. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque no Nordeste o pessoal, de repente, tem uma cultura de que se chamar senhor, senhora, está respeitando. Pois é, só que você pode chamar sua mãe de senhor e de senhora e você maltratá-la no dia a dia. Então, respeito não é você chamar o outro de excelência, de senhor, de senhora, de qualquer rótulo. Respeito é ação, é atitude, não é? Muito bem. Será que tem mais alguma? O Hugo Abreu, lá de Recife, a morte ainda é temor em muitos. Os conhecimentos do Espiritismo, até que ponto exerce influência para esse temor diminuir e terminar? Conta para nós, Ágata. Pois é, todos nós sabemos, quem está vivo sabe que vai morrer, não é? Essa é a única certeza que nós temos. Mas o medo de morrer às vezes prende-se com várias coisas. Prende-se com o desconhecido, não é? Porque ninguém sabe, eu digo sabe, porque na verdade nós não nos lembramos, porque já morremos e vivemos várias vezes. E também prende-se com o próprio processo do desencarne, da morte, não é? Que pode ser um processo rápido ou prolongado, dependendo de vários fatores. É aí que o Espiritismo entra. O Espiritismo dá esse esclarecimento. Ele traz testemunhos, inclusivamente. Quem leu já O Céu e o Inferno basicamente é um compêndio de vários testemunhos de desencarnos mais felizes, outros menos felizes, mas é um testemunho do que se passa, não é? E para já o Espiritismo vem trazer mais uma luz, que é a vida continua, efetivamente.
A vida até é bem mais fluida e feliz quando nós voltamos à pátria espiritual. Outra, a vida, a verdadeira vida, é no plano espiritual. E nós, quando morremos, na verdade, só estamos a regressar para a nossa casa original. Então, com certeza, eu já trabalhei, já fiz vários trabalhos na oncologia. Em Moçambique nós temos um trabalho semanal na oncologia para doentes terminais e, parecendo que não, o esclarecimento que as pessoas recebem sobre a continuidade da vida, sobre a reencarnação, sobre todos estes pilares do espiritismo, traz muito mais consolo, traz muito mais paz, muito menos perturbação àquele que está a agonizar, àquele que está terminal, não é? E várias vezes eles acabam por aparecer inclusivamente nas reuniões mediúnicas, a agradecerem, a enviarem recados, porque de facto eles efetivaram que não havia nada para temer. E muitas das vezes isso acaba por facilitar o próprio desligamento dessas pessoas. É isso aí, gente. E vocês que sabem que eu trabalho com pacientes terminais, vocês sabem que eu lido aí com o assunto da morte, tem também a questão do controle, né? O medão que a gente tem, na verdade, também está relacionado a você não controlar, né? Porque você acha que controla um monte de coisa. E aí, quando chega o momento da partida, você percebe que você não controla. E aí dá um medo danado. Mas é isso aí que a Ágata falou, a doutrina é maravilhosa, ela nos aparelha para que nós não nos desesperemos. É bom também lembrar que a doutrina, ela nos aparelha, mas ela não nos imuniza. Então, a gente vai sentir, sim, uns medinhos, umas inseguranças, mas a gente está caminhando, estudando, e, se Deus quiser, a gente vai desencarnar de uma maneira um pouquinho melhor, né? Vamos lá, gente. Se tiver mais alguma pergunta, vamos para essa última. Lá vem o dono da casa. Meu Deus do céu. É uma pergunta nossa, porque, olha bem, na escala espírita, aí eu queria perguntar para vocês duas, Kardec não nomeou espíritos inferiores, né? Mas nomeou espíritos imperfeitos. A que se deve isso? Tem uma diferença ou é um critério dele? Porque espírito é inferior, não, são imperfeitos, né? Então, por que ele não usou a palavra inferior e sim apenas a palavra imperfeito? É uma pergunta aqui da produção. Vamos por ordem alfabética. Vai, Ágata. Mais uma vez, Allan Kardec sempre pautou por uma certa neutralidade e exatidão nos termos que usava, para ser o mais coerente possível. Inferioridade, parecendo que não, é um termo ligeiramente arbitrário, não é? Principalmente porque nós sabemos, através da doutrina, que nós somos criados com toda a potencialidade de nos tornarmos espíritos perfeitos e de luz. Portanto, nós somos um trabalho em contínuo aprimoramento. Somos, na nossa verdadeira gênese, nós somos tábuas rasas, não é? O saldo é zero. Mas à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos adquirindo, a pouco e pouco, as bases, o conhecimento. E apesar de ainda estarmos no início, não detemos essa inferioridade que nós próprios gostamos de conotar, não é? Se há espíritos superiores, logo deve haver espíritos inferiores. Mas todos nós temos a centelha divina, não é?
e tudo que Deus a faz é perfeito, ainda que não tenha despertado para essa perfeição. Eu acredito que não existe esse uso específico dessa terminologia exatamente para ser o mais objetivo e o menos ambíguo não, imparcial possível na classificação dos espíritos. A resposta da Ágata está completíssima, né? E eu sintetizaria dizendo assim, se nós estamos destinados à perfeição, então o que Kardec mostrou? Que a gente está imperfeito. E aí todo mundo vai lá para o topo da escala. Amém, oba, hashtag partiu, estamos nós rumo à perfeição, pam, pam, pam. Maravilha, meninas. No Brasil e Moçambique aqui juntos, né? Dessa maneira maravilhosa, desse trabalho que vocês fizeram, tão leve, né? Tão fantástico, rápido, parecia mais uma partida de ping-pong da sutileza, né? E do poder de síntese, né? Que vocês dois tiveram de fazer esse programa, né? Da Escala Espírito, que mexe tanto com a gente, né? Mas eu quero agradecer a vocês, principalmente você, Ágata, porque aí já é quase 1h da manhã. Ágata, seu Tavares, uma vez de vez em quando a gente consegue, né, Ágata? Isso. É difícil, né? Mas eu quero agradecer a você, agradecer também a Deusa por esse momento maravilhoso que nós tivemos. O pessoal veio até do Japão. Também aqui eu quero agradecer a presença do pronto-socorro espiritual Ismael Ramos das Neves, aqui no Alto do Rodrigues, aqui no interior do Rio Grande do Norte, que eles estão transmitindo para a sala de reunião esse nosso programa hoje. Agradecer ao nosso irmão Emanuel, que faz essa gentileza com a gente, e nos sábados, de algumas vezes, ele coloca o programa como se fosse não, é uma palestra para o público, não é isso? Então, minha amiga Deusa, muito obrigado a você pela sua participação. Eu queria as suas considerações finais, depois a Ágata, e eu queria fazer a divulgação também da nossa programação aqui na Web Rádio Estação da Luz. Muito bom, Tavares. Eu quero agradecer a Ágata por essa oportunidade, agradecer a você pelo espaço que me concede sempre, agradecer a cada um dos nossos internautas que estiveram conosco, que refletiram conosco. Muito importante nós sempre lembrarmos de Kardec com nossa gratidão por esse trabalho maravilhoso de alavancagem de cada um de nós para o bem, para o belo, para Deus. Quero agradecer, estou sempre às ordens. Um beijo no coração de cada um. Ágata. Eu também deixo aqui o meu agradecimento pelo convite e pela oportunidade de estudar, não é? Aliás, fazendo alusão a uma das perguntas, para evoluir é preciso estudar. Não só as obras, mas estudar tudo, não é? Estudar significa refletir, significa querer aprender, estar disponível para aprender cada vez mais. Isso é evoluir. Nós aprendemos com as experiências, aprendemos com os livros, aprendemos com tudo à nossa volta, aprendemos com as pessoas, sem as quais nós também não podemos evoluir, porque o ser humano é um ser feito para viver em sociedade. E com isto é sempre bom ter uma oportunidade, não é? De estudar, reestudar, voltar a estudar mais uma vez. Como um filósofo dizia, aprender é recordar, não é? Então que nos recordemos mais vezes destes ensinamentos tão importantes. E uma boa tarde, é isso, boa tarde a todos. Aí já é boa tarde, não é? Ainda boa noite aqui é noite. Já é hora de dormir. Daqui a pouco a gente dorme. Mas, minha amiga, muito obrigado pelas considerações. E eu queria convidar a todos, amanhã de manhã, a partir das 9 horas,
a Web Rádio Estação da Luz, ela vai estar em parceria com o Centro Espírita Leão Denis, do Rio de Janeiro, e o Centro Espírita Antônio de Aquino e sua obra social, Antônio de Aquino. Serão 2 eventos que nós vamos transmitir aqui. Primeiro é o 13º Encontro Espírita das Casas Espíritas, do Leão Denis. O tema é o Centro Espírita na Visão dos Bons Espíritos, amanhã, das 9 ao meio-dia. E também, no mesmo horário, o 25º Encontro Espírita sobre a obra social Antônio de Aquino, cujo tema é Jesus, o nosso grande condutor, também no mesmo horário, também do Centro Espírita Leão Denis e do Centro Espírita Antônio de Aquino. Queremos também reforçar que amanhã à noite nós teremos 1 ano do programa Compromisso com Jesus, com os meninos Gonçalo Queiroz, do Ceará, o Gustavo e o menino aqui de Minas Gerais. Logo em seguida, daqui a pouquinho, assim que terminar o programa nosso, nós iremos fazer o programa Você e a Mediunidade, com o nosso querido Edinaldo Bezerra, aqui do Pronto Socorro Espiritual Fabiano de Cristo, Pronto Socorro Espiritual Maria do Pão. O tema é Morri, e agora? Né? Então, esse é um tema bastante interessante. O que é que eu vou fazer agora, já que eu morri? Também quero convidar que na próxima segunda-feira nós teremos aqui, por culpa da minha amiga Ágata, que, graças a Deus, está fazendo programa aqui com a gente, a professora Amália, o professor José Antônio. Então, a Educação Planetária, estão felizes demais com esse programa. Também queremos salientar que, na segunda-feira, o programa que começava às 8 horas da manhã, nos domínios da mediunidade, a partir agora, dessa segunda, ele começa às 7h30, vai das 7h30 às 8h30, certo? E aí, enquanto a nossa querida Filomena Queiroz, de Portugal, lá de Lisboa, Portugal, ela está numa outra atividade, só volta em 5 de setembro, agora desse ano, a retomar o seu programa, que são 2 programas na segunda e na quarta, nós estaremos, enquanto nesse intervalo, fazendo uma Estação da Luz especial, apenas nesse intervalo, com o nosso irmão Paulo Mourinho, também de Portugal. Ele, na segunda-feira, a partir da meio-dia... Não, aqui, menino. Na segunda-feira, a partir do meio-dia e 15, aqui, 16h15 em Portugal, Portugueses pelo Mundo, isso na segunda-feira. E na quarta-feira, a partir, sim, das 9h30 aqui, 1h30 em Portugal, o Movimento Espírita em Portugal. Então, esse aí é mais ou menos os nossos 52 programas que nós temos aqui ao vivo e a cores por semana. Minha amiga Arga, você faria a prece de encerramento de agradecimento? Por favor. Vamos lá, então. Vamos, então, fechar os nossos olhos, inspirar fundo e vamos agradecer, em primeiro lugar, por mais um dia que nos é concedido, mais uma oportunidade de aprendizado, de crescimento, de provas, de desafios. Obrigada, Mestre, por esta oportunidade que nos concedes de trabalharmos o nosso espírito, de desenvolvermos capacidades, aptidões, adquirirmos conhecimento nesta longa escala de evolução rumo à perfeição. Se então com cada um de nós, guiando-nos, amparando-nos e elevando-nos, ajudando-nos a reparar falhas, ajudando-nos a transformar-nos diariamente, consecutivamente, renascendo dia após dia. Se com cada um de nós, Mestre Jesus, abençoa-nos e guia-nos, hoje e sempre. Que assim seja. Meninas, muito obrigado. Sucesso, luz e paz. Ágata, um beijo no coração. Deusa, muito obrigado. Eu gostaria de falar com vocês depois que eu encerrar. Um momentinho só, vocês não saem da sala, não. Por favor, que a gente vai fazer o encerramento agora. Muito obrigado. Voltamos daqui a pouquinho, 21 horas.